Hoje nós vamos tentar velejar um pouquinho. Eu já tenho tempo que eu tenho usado a analogia do barco à vela. Ele tem muito me inspirado, tenho estudado um pouquinho. Um dia, quem sabe, eu ainda posso velejar. E nós vamos falar um pouquinho sobre alguns princípios da gestão eficiente. A gente sabe que na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nossas organizações, o Brasil, o mundo, precisa buscar se superar para resolver os problemas do mundo. Tem muito problema para resolver e às vezes a gente fica patinando em problemas pequenos e não consegue gerar grandes valores. Então vou falar um pouquinho para vocês de alguns princípios que eu aprendi nesses últimos anos. Vou tentar resumir em 5 princípios, mas quero começar primeiro com uma introdução e algumas questões para a gente pensar um pouquinho. Primeiro, eficiência importa? Sim ou não? Importa por quê? Eficácia? Quando a gente fala de eficiência, que palavra que vem na mente de vocês? Oi? Excelência? Organização? O que mais? Mais com menos? Saber fazer? Foco? Tempo? Aproveitamento do tempo? Êxito? Tudo isso está relacionado. Mas onde é que a gente vê eficiência no mundo? Se a gente for olhar para a natureza, a gente vê eficiência espalhada em todo lugar. A inteligência da criação nos mostra que tudo é possível ser gerado de valor com o mínimo de recurso. Vocês já viram uma planta tirar mais recurso do que precisa do ambiente dela? Se o ambiente é saudável, ela vai gerar bons frutos. Se o ambiente é pobre em nutrientes, ela vai gerar frutos pobres ou nem vai produzir. Mas quando o ambiente é rico, ela não tira mais, ela tira o estritamente necessário. E assim é também no reino animal. Os animais buscam extrair tudo aquilo que eles precisam. E quando eles estão satisfeitos, eles vão lá descansar e vão dormir. E nós, seres humanos? É a mesma coisa? Não? Mas nós também não somos frutos dessa criação, dessa natureza? O que é diferente? Oi? Racionais? Irracionais? Nós usamos mais do que precisamos? Sim? Desde quando? Nós queremos mais do que precisamos? Desde quando? Desde sempre? Quando que é sempre? Desde quando o ser humano habita a face da terra? Quanto? Quantos anos? O ser humano? 2.000, 5.000, 10.000. Recentemente eu li esse livro e me chamou muita atenção. Quando esse livro foi escrito, os cientistas estimavam que as espécies humanas habitam a face da Terra há mais de 200 mil anos. Recentemente, depois do livro escrito, já descobriram fósseis de possíveis humanos com idade de 300 mil anos. Será que a gente vivia nessa busca desenfreada desde lá? Não tinha a escrita, surgiu há mais ou menos de 5 mil anos para cá, primeiramente com os números. E estima-se que a Revolução Agrícola foi uma das grandes transformadoras dessa questão humana, da busca de fazer mais com menos.
Até 15 mil anos atrás, cerca de 13 mil antes de Cristo, os seres humanos viviam da caça e da coleta, segundo os historiadores, tá? Viviam da caça e da coleta. E a partir de então, eles começaram a descobrir que eles podiam domesticar plantas, depois os animais. E quando eles descobriram que eles podiam domesticar plantas, muitas coisas aconteceram na vida humana. Esse processo não foi do dia para a noite, isso aconteceu em torno de 3 a 5 mil anos. Então foi de 15 mil anos atrás a 10 mil anos atrás. E nesse processo, até então o ser humano vivia da caça e da coleta, tinha que ter poucos filhos, não dava para sair carregando filho para todo lugar, ia-se para onde tinha alimento, para onde tinha recurso. Se acabou aqui, ia para outro. As tribos eram pequenas, os grupos eram pequenos, grupos familiares. E a partir do momento que a gente começou, vou chamar de a gente, né, me colocando lá atrás também, que a gente descobriu que a gente podia domesticar plantas, nós começamos a ter uma fartura de alimento, porém uma certa pobreza em nutriente. Nós começamos a aglomerar mais, a criar populações maiores, aldeias, tribos e grupos maiores, e começamos a nos alimentar de poucas fontes de nutrientes. Isso fez com que aparecessem algumas doenças e uma série de coisas. A superpopulação, já que eu não precisava mais carregar os filhos para todo lugar que eu ia, eu podia criar mais filhos ali. Então, o controle de natalidade natural que existia até então foi deixado de lado e começaram as superpopulações, e desde então a gente tem buscado atender às necessidades dessas populações cada vez crescentes. O mundo continua crescendo desde então. Mas, e como é que a gente está hoje? De 15 mil anos atrás para hoje. O mundo cresceu está crescendo de forma exponencial ainda. Poucos são os países que estão controlando a taxa de natalidade. E não só natalidade, né, taxa de crescimento. E a gente tem buscado cada vez mais eficiência. Saiu a semana passada, antes mesmo de eu preparar essa palestra, eu não tinha visto essa pesquisa, saiu do World Economic Forum a semana passada, o ranking de competitividade mundial. O Brasil caiu mais uma posição no ranking, que é medido pelo World Economic Forum. Aqui no Brasil, a Fundação Dom Cabral é parceira, e ela acompanha esses índices, essa divulgação de índice todo ano. E o Brasil está lá na posição 72, atrás da África do Sul, da Índia, Rússia, China, dos BRICS, né? E em primeiro lugar está lá Estados Unidos, Singapura, Alemanha, Suíça. A Alemanha é um paísinho praticamente do tamanho de Minas Gerais, está em terceiro lugar do ranking. Mas o que significa isso? Que nós somos pouco competitivos frente ao futuro. E uma posição interessante é o Brasil, foram 140 países avaliados, e o Brasil ficou na posição 129 em preparado para o futuro, no quesito preparado para o futuro. Dos 140 avaliados, nós estamos na posição 129 de preparo para o futuro. Aí eles levam em consideração uma série de quesitos, uma série de fatores que não vem ao caso aqui. E o Brasil, na posição geral, está lá em 72. Mas vamos lá. Eu tinha, antes de ver essa pesquisa, eu tinha preparado essa que saiu em maio, que é de um outro grupo, que é o IMD, é um instituto que faz uma análise de competitividade também, é o World Competitiveness Center do IMD, aqui é Instituto de Desenvolvimento de Gestão. E eles avaliaram também, nessa pesquisa, 63 países, e o Brasil ficou na posição 60. Ele só ficou atrás, aqui está a lista completa dos 63, quer dizer, ele só ficou na frente da Croácia, da Mongólia e da Venezuela. Há quem diga que a gente chega lá logo. Mas eu coloquei em amarelo aqui os países da América do Sul. O Brasil está aqui em verde, os da América do Sul estão destacados em amarelo. O melhor posicionado nessa pesquisa é o Chile, e o Brasil está lá, pertinho da Venezuela, perdendo aí para a Colômbia, para o Peru e para
Argentina, nossos irmãos. Mas e aí? Por que a gente perde? A gente sabe que falta infraestrutura, falta educação, falta uma série de coisas, né? Nessa pesquisa aqui desse grupo, um dos quesitos medidos é a eficiência. Como é que nós estamos na questão eficiência? Eficiência do governo e a eficiência empresarial. Eficiência do governo, nós estamos em 62, na penúltima posição. Quem que vocês acham que estão atrás de nós? Venezuela. Vamos lá, pau a pau. Agora, na eficiência das empresas, das organizações, nós estamos na posição 50, já avançamos um pouquinho. Então, nós, como empresas, estamos um pouquinho melhores. Mas estamos longe das maiores economias, das maiores potências mundiais. Só que em economia, vocês sabem que posição que o Brasil ocupa hoje no ranking dos PIBs? 8ª posição. Nós somos o 8º maior PIB mundial. E estamos na posição 50 em eficiência. A gente gera a 8ª economia do mundo com baixíssima eficiência. Já imaginou se nós fôssemos eficientes? A riqueza que o Brasil tem, o tamanho que o Brasil tem, a quantidade de empresas, de inteligência, de faculdades que a gente tem, se a gente pudesse explorar isso, veja a Alemanha lá daquele tamanhozinho, em 3º lugar. Será que a gente consegue caminhar nisso aí? Eficiência importa ou não? Então, se a gente conseguir explorar melhor tudo aquilo que a gente tem de bom, a gente consegue subir nisso aqui e nos tornar mais competitivos. Nossas empresas, nós como profissionais e nós como países. Mas vamos lá. Quero contar um pouquinho da minha história. Era 2012, esse aí era eu. Nos meus últimos 16 anos, eu trabalhei numa grande empresa do setor financeiro, no ramo de cartão de crédito. E em 2012 eu era gerente de uma área de projetos que tinha lá na sua carteira 400 projetos sendo conduzidos por 71 pessoas, entre funcionários, prestadores de serviço. E a sensação que eu tinha era essa daí. Que eu estava segurando um monte de pratinho, muitos caindo, e resultado pouco. O resultado que aparecia era pouco. E aí, nós medimos os nossos resultados lá pelas entregas financeiras. Quanto que esses projetos geraram de resultado financeiro para a empresa. E a gente já vinha há algum tempo medindo isso, e nesse ano eu via que os projetos simples e fáceis de entregar já tinham acontecido, a gente estava lá próximo do meio do ano, fazendo um monte de coisa, e eu via que a gente não tinha horizonte para entregar muita coisa a mais naquele ano. E eu falei, a gente precisa mudar a forma de trabalhar isso. Precisamos pensar em algumas coisas diferentes. Como é que a gente pode continuar gerando resultado até o final do ano, se os grandes projetos não vão sair? Eu não tinha tempo para pensar. Com aquele tanto de pratinho, não dava para pensar. Nesse ano, só para vocês terem uma ideia, esse grupo aqui, essa equipe, foi responsável por entregar um resultado de 72 milhões em projetos. Resultados, economias, receitas, basicamente eficiência operacional. E aí tá, eu não conseguia pensar em como fazer mais. Tirei 10 dias de férias em julho, fui pensar, fui descansar e fui pensar. Nesse período de férias eu tirei alguns dias e algumas horas para fazer um plano. Eu via que tinha muita coisa que podia ser feito, mas eu não sabia como. E nesse tempo eu pensei, voltei de férias, apresentei uma proposta para o meu líder na época, e a gente foi maturando essa ideia, e no final de 2012, nós desmembramos essa equipe de projetos, e eu montei uma equipe voltada para a eficiência com 3 pessoas. E aqui estava eu com essas 3 pessoas. A gente terminou o ano com essa equipe montada, e trabalhamos 2013 inteiro com essa equipe. Eu e mais 3 pessoas, e nós montamos 3 frentes de trabalho apenas. Nessas 3 frentes de trabalho, nós começamos a ir atrás
de onde é que estavam as oportunidades de resultados simples e fáceis que pudessem agregar para a empresa. Nós 4, naquele ano, geramos um resultado de 42 milhões de reais. Bom, se a gente for olhar lá, 70 pessoas, 71 pessoas, gerou mais ou menos 72 milhões, dá mais ou menos 1 milhão por pessoa. Todo mundo trabalhando muito. Aqui nós geramos basicamente 10 milhões por pessoa, buscando oportunidades. Trabalhamos muito, mas eu não tinha aquela sensação daquele monte de pratinho. Eu tinha uma equipe pequena, se não desse certo, ninguém ia cobrar muito, mas se desse certo, podia trazer resultado. Isso para mim começou a chamar a atenção. O que foi o segredo dessa mudança? O que fez com que a gente conseguisse gerar um resultado diferente assim? E de lá para cá, eu deixei a empresa agora em fevereiro, e de lá para cá, esses valores foram aumentados, nós chegamos num semestre bater meta do ano inteiro, então foram resultados muito... A equipe cresceu um pouquinho, mas a gente nunca passou de 8. E a gente conseguiu gerar sempre resultado. É claro que a operação era muito grande, os números são proporcionais também ao tamanho da operação. Mas vamos lá. Essa historinha foi para começar a contextualizar um pouquinho do que é eficiência. Eu perguntei, né? Eficiência importa, mas o que é eficiência? Competência, o que mais? Eficácia. Tem diferença eficiência e eficácia? Eficácia é fazer a coisa certa, né? Fazer da forma certa. Eficiência é fazer a coisa certa que dá o resultado certo. Eu montei para mim essa formulinha aqui da eficiência. Eu queria que vocês me ajudassem a entender o que é o X e o que é o Y. É a somatória de algo sobre a somatória de algo. Eu não vi isso aqui em livro nenhum, foi eu que montei com o meu... Mas eu queria que vocês me ajudassem a definir o que vocês entendem que é o X, o que vocês entendem que é o Y. O que é o esforço? O X é o esforço? Pessoas e processos? Pessoas e processos, o que mais? Tempo? Aqui? O que mais? Bom, eu coloquei para mim que é o seguinte: o X são os resultados que a gente obtém. Quanto que eu gerei de valor? E o Y? São os esforços, os recursos que eu coloquei para gerar aquele valor. Se eu coloquei muito esforço e trouxe pouco resultado, minha eficiência foi baixa. Se o denominador é alto, se o denominador é alto e o resultado é baixo, minha eficiência foi baixa. Assim está o Brasil, fazendo muito esforço para gerar pouco resultado. Então, quando a gente gera muito resultado com o mesmo esforço, se a gente consegue com o mesmo tempo, com as mesmas pessoas, com os mesmos recursos, gerar um resultado maior, nós somos mais eficientes. E acontece a mesma coisa quando eu gero o mesmo resultado com menos recurso, com menos esforço. O contrário é verdadeiro. Então, muito esforço e pouco resultado, eficiência baixa. Faz sentido? Vocês concordam? Não precisamos ser muito matemáticos aqui para entender isso, né? Mas vamos lá. Como é que a gente gera eficiência nas organizações? Como é que as organizações de vocês trabalham essa questão para tentar fazer mais com menos ou fazer mais com aquilo que tem? Oi? Treinamento, qualidade dos profissionais, processos, mão de obra qualificada, competente, planejamento. Vê se na empresa de vocês acontece isso aqui. Todo ano tem um plano de orçamento nas empresas?
Geralmente se faz uma análise, tem algumas empresas que fazem orçamento base zero, outras empresas que fazem orçamento com base no ano passado e colocam inflação, mais isso, mais aquilo, projetos novos, investimentos novos. Mas é feita uma análise do negócio, com base no que o negócio está performando. Nós montamos um plano de ação, que quase sempre começa com um corte de orçamento. A gente vê tudo que a gente quer fazer e começa a cortar. Vocês já viram isso? Não? E aí a gente define algumas prioridades, monta as equipes para conduzir essas ações, monta planos de projetos de investimento, expectativa de resultados. Nós temos que vender tanto, nós temos que reduzir nosso custo em tanto. E a gente começa a implantar os projetos. Começa a lançar os produtos, vender, começa a reduzir os custos, melhorar os processos. E geralmente, quando a gente vê que o resultado não tá chegando, o que acontece? Mais corte. E aí começa, às vezes, pegar as pessoas. Vocês já viram isso? Já? Bom, isso aqui é o que quase todo mundo faz, quase toda empresa faz isso. Agora, uma pergunta para vocês. O que esses países que estão na nossa frente, as empresas que têm mais eficiência, e nós como profissionais podemos fazer para nos destacar? Eu trouxe aqui 5 lições que eu tirei desse tempo que eu trabalhei com eficiência para tentar compartilhar com vocês. A primeira delas: mais é menos. Menos é mais, desculpa. Menos é mais. O que significa menos é mais? Nós precisamos buscar entender a nossa capacidade de selecionar aquilo que eu vou colocar energia e aquilo que eu não vou. Vocês escolheram estar aqui hoje. Eu escolhi estar aqui hoje. Se eu não buscar fazer o melhor que eu puder para vocês, nosso tempo aqui vai ser jogado fora. Tanto o meu quanto o de vocês. Se vocês buscarem não aproveitar, também a gente vai perder o tempo. Agora, se a gente puder trocar experiência, a gente aprender com o outro, essa 1 hora vai valer muito. Então, nós escolhemos estar aqui. E vou contar algumas coisas que eu vivi nesse tempo. Uma das coisas que tem alguns colegas de trabalho aqui, que já trabalharam comigo, funcionários, clientes, parceiros, colegas de empresa ou de outros carnavais. Uma das coisas que aquele grupo de 3 lá no começo começou a falar para mim é o seguinte: Elton, a gente traz para você aqui algumas coisas, você não dá atenção. Eu falei, não dou. A gente tem uma meta de 50 milhões, você me traz coisas de 200 mil, como é que eu vou pôr a mesma atenção sabendo que nós somos em 3, daquela atenção que eu ponho no que tem 10 milhões? E eu tenho que ter maturidade para conseguir fazer isso, né? É claro, eu não deixava de olhar, mas às vezes por trás daquele que tem... Eu estou usando os números, tá? Só para a gente entender, que fica fácil a gente entender. Mas isso vale para tudo na nossa vida. Se a gente vê algo que gera pouco valor, às vezes a princípio gera pouco valor, pode ter algo grande ali por trás. Então a primeira impressão também engana a gente. Mas eu dava menos atenção daquele que já estava claro que ia dar um grande resultado. E eu colocava muita energia naquilo. Só para vocês verem que não é... Isso aqui eu descobri também há muito pouco tempo, até umas 2, 3 semanas. Essa reportagem, ela não é de agora. Essa reportagem eu recebi num grupo de WhatsApp, é do Wall Street Journal. Ela é de janeiro desse ano e ela fala desse livro aí, que é o Great at Work. Eu já tinha lido uma parte do livro desse autor aqui sobre colaboração. Eu tinha gostado muito, mas não tinha me interessado por outras obras dele. Então ainda não li esse livro, estou indicando, mas não li. Só que eu li o artigo. E nesse artigo ele fala de uma pesquisa que ele fez com 5 mil profissionais de todas as áreas, de todos os níveis das organizações, para tentar descobrir o que faz com que alguns profissionais se sobressaiam aos outros. Ele se inquietou, se motivou para fazer essa pesquisa quando ele trabalhava numa empresa
E ele estava de consultoria, e ele estava tentando gerar cada vez mais valor e mostrar resultado. Ele chegava a trabalhar 80, 90 horas por semana para tentar entregar resultados. E um dia, ele fez uma apresentação e uma colega dele fez outra, e ele viu tanto que a apresentação da colega dele estava melhor que a dele. E ele falou, mas eu estou me esforçando, estou fazendo um monte de trabalho aqui, não consigo fazer uma apresentação igual aquela. Aí outro dia, ele estava fazendo uma outra, resolveu ir lá procurar essa colega, para tentar pedir uma dica para ela. Não achou a colega no trabalho. Perguntou para os colegas do lado, não, já foi embora, 6 horas todo dia ela vai embora. Mas como que ela faz um trabalho daquele trabalho e vai embora às 6 horas da tarde? Eu me mato aqui até 9, 10 horas da noite e não consigo gerar o mesmo resultado que ela. E ele resolveu fazer essa pesquisa. Por que algumas pessoas se sobressaem às outras? E ele chegou, os pesquisadores se surpreenderam, né? O resultado foi que a habilidade que essas pessoas mais apresentaram como diferencial é a capacidade de serem seletivas, de escolherem o que elas querem e o que elas não querem. Vocês têm a impressão que às vezes a gente carrega um monte de tranqueira com a gente a vida inteira? E isso vai pesando a gente? Nas gavetas da gente, na nossa agenda, tem tanta coisa que às vezes não tem valor nenhum e a gente carrega. Isso só vai pesando a gente. Assim é no trabalho. As nossas atividades, nossas rotinas, a gente faz um monte de coisa que não gera valor nenhum. Só da gente falar não para algumas delas, a gente já começa a gerar valor. E aí o que acontece? Eles não simplesmente selecionavam o que eles queriam fazer, mas eles colocavam todo esforço naquilo que eles escolheram fazer. Eles também eram disciplinados naquele resultado. Uma pergunta que eles sempre faziam antes de começar qualquer coisa é o seguinte: que valor eu consigo criar fazendo isso? Vai criar algum valor? Perguntinha para vocês levarem para o dia a dia de vocês. Vai criar valor? Dentre essas minhas ações aí, uma delas foi e continuo trabalhando hoje com um cliente meu na tarefa de reduzir reclamações de clientes. Ano passado, 2017, até o primeiro semestre, a gente já tinha fechado a meta de eficiência e a gente estava com um problema grande de reclamação e pediram para que eu concentrasse os esforços desse time na redução de reclamações de clientes. Eu falei, beleza, vamos lá. Falei, pode ser do meu jeito? Não do meu jeito, né? Mas podemos fazer algo diferente? Reunimos um time, pedi para que todo mundo deixasse tudo que estava fazendo e a gente ficou 2 semanas imersos entendendo alguns problemas lá das operações dos clientes. E a gente chegou a conclusões que surpreenderam, porque muita gente olhava aqueles processos há muito tempo e não achavam as coisas que precisavam ser feitas. A gente conseguiu, depois disso, traçar uma série de ações e acompanhar essas ações, e em menos de 3 meses nós reduzimos mais de 35% das reclamações de clientes. Com essa imersão de um time grande, até e-mail eu fiz questão de desligar. Se precisavam falar comigo, era o WhatsApp ou celular, a hora que eu podia atender. Mas a gente focou em entender e trabalhar aqueles problemas lá. Recentemente também, numa atividade de um cliente meu, nós tivemos que fazer uma reorganização na empresa para tirar atividades que estavam atrapalhando, principalmente a liderança, de fazer o trabalho que ela tinha que fazer. Isso é muito importante. A gente tem um monte de atividade no nosso dia que só atrapalha. Só para vocês terem uma ideia, nessa pesquisa que saiu essa semana do World Economic Forum de competitividade, lá no finalzinho, lá no site da Exame, tem esse parágrafo aí que fala o seguinte: na avaliação de Davos, que é o fórum, né, do World Economic Forum, a maior competitividade não significa direitos abandonados. Pasmem. Trabalhadores das 10 economias mais competitivas do mundo trabalham em média 5 horas a menos por semana do que os países do BRICS, que é o Brasil, Rússia, Índia, China. Eles estão gerando mais e estão trabalhando menos. Eficiência e eficácia, estão fazendo a coisa certa da forma certa. E nós aqui estamos nos matando de trabalhar, né? Quem aqui faz hora extra? Quase todo mundo, né? Ou não, ninguém. Ninguém faz?
Sempre, né? Bom, mas como é que a gente pode transferir isso aqui para o nosso dia a dia de trabalho? Receitinha, desenho conceitual. A gente fica muito no operacional, todos os níveis, né? A gente fica tarefa, 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 tarefa. Para mim, funcionou muito quando a gente começa a pegar uma parte do nosso tempo, tirar um pouco daquilo que é operacional, que não gera valor, e começar a pensar como é que eu posso melhorar isso. Como é que eu posso fazer um pouquinho melhor e mais ainda, como é que eu posso transformar essa forma de fazer o resultado que eu tenho. Só que tem vários níveis na empresa, né? A partir do momento que a gente sobe um nível, que a gente vira líder, a gente quer sair do operacional, né? A gente quer preocupar em melhorar, fazer gestão e tudo, e começa a esquecer às vezes do operacional. Não dá. Se a gente não entrar, vou falar de outros princípios aí, se a gente não entrar um pouquinho, a gente não consegue direcionar bem. E a mesma coisa a transformação. Tenho que pensar um pouquinho mais em melhorar como é que o time está trabalhando e como é que eu posso transformar o negócio. E se eu subo mais ainda na cadeia, menos ainda de operacional, principalmente aquele que não gera valor nenhum, mais melhoria e muito de transformação. Como é que eu posso, que o ano que vem, daqui 2, 3 anos, esse negócio esteja melhor? Tranquilo até aqui? Entendido o princípio 1? O que é o princípio 1 mesmo? Menos é mais. Funcionou para mim, tá? Espero que funcione para vocês também. Segundo princípio. Gaste e dê tempo necessário para entender a fundo o problema. Vocês já tinham visto essa... Já tinham pensado nisso? Quando a gente tem um problema, a gente quer... Como é que está nosso modelo mental? A gente sai querendo resolver logo. A gente não aguenta conviver com o problema. A gente quer resolver logo. Ninguém tem paciência. Nós não temos, os funcionários não têm, os líderes não têm, os donos das empresas não têm. A gente quer resolver logo. A gente nem sabe a natureza do problema. Aconteceu uma coisa interessante. Chegou uma reclamação numa época... Como a gente estava na área de cartões, uma das grandes dificuldades nossas era entregar as faturas dos cartões para os clientes. E um parceiro da nossa empresa reclamou muito que os clientes estavam indo muito lá pedir fatura. Tá vindo um monte de gente aqui para pegar a fatura, segunda via, que vocês não conseguem entregar. Cadê o problema? Aí os chefes ficaram todos lá ouriçados e pediram por que a gente não consegue entregar a fatura. De cara veio um relatório, os motivos estão aqui. A maior parte é endereço incorreto, número não existe, cliente falecido, mudou-se. O relatório que o correio entrega para nós. De cara, só de bater o olho no relatório, eu questionei. A fatura não é um objeto que é entregue, que requer confirmação de entrega. Se o endereço existe, ele fica lá debaixo da porta. Como é que uma fatura volta falando que o cliente morreu? Ninguém vai questionar para entregar uma fatura se o cliente está vivo ou não. O endereço existe, ela está lá. E a gente tinha isso e a gente acreditava e levava na diretoria que isso era verdade. Eu falei, vamos fazer um teste? Vamos pegar esse relatório e vamos pegar uma amostra disso aqui e vamos entender. Começamos a ligar para cliente, começamos a olhar no Google, no Street View, para ver, esse endereço existe? Estava lá, o Google via o número da casa e o correio falava que não tinha número. O número estava correto no cadastro, estava correto na fatura. Eu conseguia ver no Google e a gente recebia a devolutiva de que o número não existia. Nós estávamos vendo o problema para atacar? Para vocês terem uma ideia, tinha consultorias grandes já contratadas para melhorar nossos cadastros. Não ia adiantar nada, porque o cadastro estava correto, boa parte, né? Tinha problema de cadastro sim, mas a gente não estava enxergando o problema. A gente estava jogando esforço fora e o problema continuava. Um dos maiores resultados que a gente teve foi de uma análise conduzida para também tentar reduzir a entrega de correspondência e o custo com correios. Era um orçamento multimilionário, e ainda é,
E nós vimos tentando fazer uma série de coisas para reduzir esse custo. E a gente tinha uma iniciativa lá que a gente via, isso aqui não dá nada. É uma possibilidade da gente conseguir reduzir um pouco aqui, mas isso não dá nada. A gente precisa aprofundar e conhecer melhor esse problema. E uma das pessoas que estava no time começou a fazer os estudos, levantar dados e tal, e vinha trazendo, a gente tinha uma reunião periódica para analisar. A gente já estava descartando e o tempo todo me cobravam. E aquilo lá, vai dar ou não vai? Eu falei, não, aquilo lá a gente está estudando ainda, não dá para definir que dá alguma coisa ou não. Vamos focar naquilo que a gente já sabe. Aqui nós vamos entender, não vamos desistir, mas vamos persistir. Um dia, num dos relatórios que a gente recebeu, veio uma informação nova que não tinha praticamente nada a ver com o que a gente estava investigando. Na hora que a gente pensou nas duas informações, a gente, mas isso aqui pode dar ter uma saída aqui que pode dar muita economia. Fizemos uns cálculos lá, na hora a gente chegou, isso aqui vai dar 55 milhões. Nós mesmos não acreditamos, né? Estava eu e mais 3 pessoas na sala e falamos, vamos testar, né? Vamos ver se esse conceito vale. Fomos atrás do mercado para ver se alguém fazia, ninguém tinha uma empresa que fazia, mas fazia diferente. Eu falei, mas gente, mas isso é muito fácil de fazer. Nós não vamos ter esforço quase nenhum. Aí costuramos isso, apresentamos para os diretores, aprovamos o projeto. No dia que eu apresentei o projeto para a diretoria, tinha alguém de TI, que a gente ficava anos na fila com o projeto, né? Uma pessoa de TI me procurou no 3º andar do prédio que eu estava para... O que você precisa? E o projeto foi implementado, provavelmente... No primeiro ano ele deu menos do que os 55 milhões, mas ano passado ele deve ter dado 110 milhões. Cada ano ele aumenta de resultado. Então, são problemas que se a gente não esperar, não der o tempo para entender bem e atacar o que é realmente o problema, a gente faz aquilo que a gente acha que está pronto, não gera resultado nenhum e acaba perdendo o nosso tempo e o nosso esforço, né? Vocês já viram isso aqui? Alguém já fez esse quebra-cuca aqui? A gente consegue resolver rápido? A gente quer, não quer? Quando a gente pega, a gente quer resolver na hora. E a gente fica impaciente. Como que pode? Como é que eu tiro isso daqui? Isso aqui não sai. Você não acha. Você larga, deixa. O cubo mágico eu ainda deixei, nunca resolvi. Esse aqui eu consegui. Me deram isso esse dia, falaram, me dá aqui, deixa eu levar para casa. Mas a gente quer na hora. Depois que resolve, você faz quando você quiser, não faz? Simples. Depois que você entende a mecânica da coisa, você não gasta 30 segundos. O Einstein já falava sobre isso. Se eu tivesse um problema para resolver, se tivesse 1 hora para resolver o problema, na visão dele, nós teríamos que gastar 55 minutos para entender bem o problema e 5 minutos resolvendo. Para mim, é muito isso aqui. Depois que a gente entende o problema, resolver fica muito fácil. Muito fácil. Agora, nosso cérebro, aí é tema para outra palestra, né? Nosso cérebro tem 2 formas de pensar, o rápido e o devagar. Quando a gente quer resposta rápida, a gente vai naquilo que está pronto. No relatório que já está pronto, para que eu vou fazer outro relatório, uma análise, ligar para cliente para falar o que é o problema? Eu já sei. Bom, princípio 2, tranquilo? Sim ou não? Tem só mais 3. Tem mais coisa aqui? Tem. Só para ajudar, levante dados sempre, mas questione-os. Veja o número. Faz sentido fatura devolvida por falecimento? Não faz. Então descarta e vai entender. Se for necessário, vá a campo, ligue, entenda, vê o que está acontecendo lá no dia a dia, vê se os números fazem sentido. E aí, confirme. Tenha certeza de que você está lidando com o problema certo. Tem um filme aí que é o Homem que Mudou o Jogo, com Brad Pitt. Ele, numa reunião que ele está lá selecionando os jogadores, eles estão lá discutindo características de jogadores, e ele fala, vocês não estão atacando o problema, nosso problema é outro. Alguém já viu esse filme? Vale a pena. Mas vamos lá, vamos para o princípio 3. Vocês já viram essa frase? Tem até uma sigla, né? KISS. Keep it simple, smart ou stupid.
faça o que é simples. Não tente, a gente tem mania de fazer as coisas mais complexas, rebuscadas. A gente quer mostrar muito, aparecer muito, mas a gente precisa fazer o que é simples. Nós tínhamos um problema nas centrais de atendimento a clientes de cartão, que era o volume de transferências. Isso incomoda muito o cliente. Quando você cai com uma pessoa que não consegue resolver seu problema, só um minutinho que eu vou transferir para o setor responsável. Vocês gostam disso ou não? Ninguém gosta, né? E a gente tinha um volume muito grande. Eu falava, vamos atacar isso? Talvez a gente não vai gerar muito dinheiro, mas a gente vai gerar satisfação do cliente. Será que é complicado? É complicado, é muito processo, as pessoas precisam saber de muita coisa, tem que ter as transferências mesmo, a gente está no melhor que a gente pode. Aí eu falei, vamos ver os relatórios. Aí eu vi que a gente tinha 2 áreas lá que tinham um volume muito grande de transferência. Quando eu olhei os números, a primeira delas era para a área que faz a troca de pontos do programa Fidelidade. Quando você quer transferir para uma companhia aérea ou resgatar para trocar um produto, tem uma área específica para fazer isso. Então os clientes entravam, falavam que queria fazer isso, alguém transferia para essa área fazia. Isso gerava um desgaste. A hora que eu vi esse número, eu falei, mas lá o cliente, a hora que ele entra para falar com a gente, tem uma opção que fala para ele apertar o 2 ou 3 ou 4 lá para cair direto na ilha, não tem? Tem. Mas por que eles não estão caindo? Não sei. E aí o que a gente foi fazer? Fomos para campo. Fomos lá entender. Aí a gente foi para a ilha, entender as ligações, e a gente foi no primeiro contato do cliente com a central de atendimento. Nesse primeiro contato o cliente falava o seguinte, eu quero fazer uma transferência dos meus pontos do Fidelidade, programa Fidelidade tinha um nome rebuscado lá, do meu programa de fidelidade para TAM ou para Gol. E aí só um minutinho que eu vou te transferir para o setor responsável. Eu falei, gente, o que nós estamos falando lá na hora que ele entra? A gente chama de URA, que é a unidade de resposta audível. Estava lá, diz que 1 para ver seu saldo, diz que 2 para consultar sua última fatura, seu limite, diz que 3 para programa de fidelidade não sei lá das quantas. Aí ele chega lá falando, eu quero transferir meus pontos. Sabe o que a gente fez? Isso é um projeto grande. Eu falei, não, vamos mudar a forma de escrever, de falar. Ao invés de falar para programa de fidelidade e tal, vamos falar o seguinte, para consultar, transferir ou resgatar seus pontos do programa, digite e tal. Mais da metade das transferências morreram depois que a gente mudou essa frase. São coisas simples que fazem uma diferença grande. Eu tenho uma inquietude também no setor público. Outro dia um amigo meu foi internado no UAI, aqui de Uberlândia. Tem alguém aqui da área pública de saúde? Tem? Então, ele foi internado no UAI. Eu não conheço o problema, tá? Não mergulhei lá para falar. Vou trazer aqui uma percepção. Ele foi internado e ele precisava ele estava com suspeita de infarto e ele foi internado e precisava fazer um cateterismo, se não me engano. E não tinha, ele ficou na fila para fazer o cateterismo. Ele ficou internado na UAI 22 dias para fazer esse exame. No dia que ele fez, detectou a obstrução, fez uma angioplastia e acho que em 2 dias ele estava liberado e foi para casa, vida que segue. Esses 22 dias custou? Ele ficou lá sofrendo, né, na expectativa, o que está acontecendo comigo? A gente gastando recurso da saúde, consumindo um leito, muitos recursos lá para atendê-lo. Bastava ele fazer um exame, um procedimento e ir para casa. Mas ele ficou na fila. Não conhecendo o problema, eu imagino que às vezes um critério simples de seleção de quem vai ou não vai pode mudar isso. Pode ajudar a melhorar isso daí. Então, se no setor privado tem muita oportunidade de eficiência, no setor público tem muito mais. Só que a gente tem dificuldade em ser simples, tá? É muito complicado. Princípio 4. Eu não coloquei o nome do princípio, quero que vocês me ajudem aí. O que vocês veem nesse ambiente aí?
Comunicação, o que mais? Cooperação, interação. Isso é muito importante. O ambiente positivo. As pessoas trabalham com alegria, com vontade de resolver os problemas e de se ajudar. Colaboração está nesse ambiente. Quando a gente tem um ambiente positivo, esse ambiente ele soma energia. As pessoas somam energia. Quando a gente tem um ambiente negativo, é mais um peso que a gente tem e isso tira a energia da gente. Quem gosta aqui de chegar num dia, chega lá todo mundo queixando, todo mundo reclamando, todo mundo culpando um ao outro, é legal? Tira a energia da gente, não tem? Por mais que você chegue com energia, chega lá, a energia cai. E aí a gente perde eficiência. Se eu tinha muito para contribuir naquele dia, eu posso perder por causa do ambiente. O ambiente faz muita diferença. E onde é que esse ambiente tem que começar? Aqui, ó. A visão positiva, o foco positivo tem que começar na gente. Tem um livro, esse eu li inteirinho, vale a pena, recomendo demais, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Alguém já leu? Só um? Mais alguém? Esse é um pesquisador de Harvard, o Sean Achor. É um pesquisador de Harvard e eles, de forma científica, buscaram comprovar a relação que existe entre sucesso e felicidade. O que vocês acham que ele comprovou? Que a gente é feliz quando a gente atinge o sucesso? Não? O inverso? Quando a gente é feliz, o sucesso vem. É um que implica no outro, não o contrário. O sucesso ele é colhido no dia a dia, na energia de colaborar, de trabalhar, de fazer uma pequena conquista ali no dia a dia. E isso faz uma diferença muito grande no ambiente e na forma de pensar, na forma de encarar um problema. Se tem um problema que está trazendo todo mundo a pensar, nós temos que... O ambiente colaborativo ajuda muito. Então, como dicas, né? Vocês que são líderes nas empresas de vocês, vocês que são funcionários, que têm colegas de trabalho, você vê alguém queixando lá, estimule ele a colaborar, a ver de forma positiva. Você vê alguém culpando o outro, não, nós estamos aqui buscando um propósito único, vamos lá, vamos junto. Valorize as diferenças, valorize os esforços. Se está todo mundo tentando, por que eu vou só punir? Por que eu vou só cobrar? Está todo mundo tentando. Talvez a gente ainda não conseguiu, então vamos unir mais esforços para tentar conseguir. Crie a convicção de que é possível. As pessoas às vezes não acreditam que a gente consegue superar o problema, mas se todo o ambiente acredita que não é possível, não vai ser mesmo. Tranquilo, princípio 4? Podemos ir para o último? Vocês acham que faz diferença um ambiente positivo ou não? Por último, voltei na imagem do barquinho. É fácil mudar isso tudo no nosso dia a dia? Assumir fazer menos para gerar mais? Criar um ambiente positivo? Tomar tempo que for necessário para estudar um problema? É fácil fazer isso? Na correria do dia a dia, nós estamos numa cultura de que quanto mais tarefa a pessoa tem, mais produtiva ela é. Então, quanto mais tarefa a gente põe na pessoa, beleza, mais produtiva é. Que resultado que isso está gerando de verdade? E nós? Quanto que nós estamos nos sobrecarregando para gerar os nossos resultados? O que é preciso, então, para conseguir atingir os outros 4? Hã? Foco? Uma mudança de foco. Maturidade emocional para mudar de paradigma. Eu preciso ter a paciência de esperar que eu ainda não entendi o problema. Eu preciso ter a tranquilidade de falar, eu não vou colocar energia nisso aqui agora porque isso não vai gerar resultado. Precisa de maturidade para isso. Não é fácil. Na pressão e no ambiente de empresa, isso não é fácil. Contar outra historinha de barco para vocês.
Alguém aqui acompanha a corrida de barco à vela? Nós estamos falando de eficiência, né? Eu também não acompanho, tá? Me chamou a atenção que isso aqui eu vi, essa reportagem eu vi num artigo de uma revista de negócios, contando da história, da lição que eles aprenderam no mundo dos negócios com uma competição de barco. O dono da Oracle, fundador da Oracle, que chama Larry Ellison, ele investiu 10 milhões de dólares para construir esse barco aqui. A Oracle era uma das patrocinadoras da competição, da equipe americana de vela, nessa categoria que eu nem sei qual é. E a Nova Zelândia estava vindo com um barco muito competitivo e eles queriam superar. Eles já sabiam do desafio que eles tinham. Investiram muito e construíram o melhor barco da temporada, 2013. O que aconteceu? Pelo que eu entendi da reportagem, a competição tinha 14 etapas, 14 provas. As 6 primeiras foram vencidas pelos neozelandeses. E aí, todo mundo sabia que quem tinha o melhor barco era a equipe americana. Onde é que eles estavam falhando? Na equipe, na forma de pensar, na forma de agir. Nas 2 primeiras provas que a equipe neozelandesa ganhou, a equipe americana já viu a diferença do que eles estavam fazendo para fazê-los melhor. Só que eles confiavam muito no barco deles. Acontece o seguinte. Vocês estão conseguindo ver esse gráfico? Isso aqui é a Baía de São Francisco. Aqui tem a ilha de Alcatraz, famosa por vários filmes. Aqui é a direção do vento e aqui é o circuito da prova de vela. Daqui eles saem, tem um ponto na primeira perna aqui, eles fazem essa curva aqui, uma volta, 2, 3 e encerra aqui. É muito fácil para todo barco à vela andar em alta velocidade na direção favorável ao vento. Mas essa volta aqui ela é complicadíssima. Exige estratégia, exige muito da equipe e exige muito das nossas empresas. Às vezes a gente tem que ir remar contra a maré, ir contra o vento. E eles perceberam que para navegar, a navegação à vela, do pouquinho que eu já li, só não é possível no sentido contrário ao vento. A partir de 45 graus contra o vento eu já posso ir. Então se eu quero chegar aqui e eu estou aqui, eu posso vir para cá e eu chego lá. Tranquilo? E toda a indústria, toda a história da navegação à vela, convencionou-se que a navegação correta é nos 45 graus. É o melhor ângulo para se navegar contra o vento. Os neozelandeses adotaram 50, 60 graus. Abriram mais. Então o que acontece? Quando eles abrem mais, eles fazem um percurso maior. Só que, ao abrir mais, eles aproveitam melhor a força do vento e conseguem adquirir maior velocidade. Então eles faziam o barco deles andar mais veloz, ser mais veloz, mudando o ângulo. E os americanos perceberam isso nas primeiras 2 provas. Eles mudaram a estratégia, mas eles são loucos. Eles vão perder. E mantiveram até a 6ª prova. A hora que eles viram que a competição estava praticamente perdida, o piloto resolveu demitir o estrategista, até contrariando o Larry Ellison, que era o patrocinador. Demitiu o estrategista e mudou e adotou a mesma estratégia dos neozelandeses. Foram 8 vitórias consecutivas da equipe americana. Por que eu estou contando essa história? Porque às vezes a gente sabe que precisa mudar, mas a gente não tem a condição mental para fazer. Faz sentido ou não? A gente fica preso aos nossos paradigmas, às convenções. Aqueles barcos que eles fizeram ali, fugia totalmente da... Vou até voltar. Esses barcos aqui fogem totalmente do padrão de um barco à vela normal. Eles são projetados para adquirir altas velocidades. Se eu não aproveito o vento para navegar em alta velocidade, eu estou desperdiçando. Eu não estou sendo eficiente com
o recurso que eu tenho. Então, para sermos eficientes, a gente precisa ter maturidade para assumir, fazer escolhas e quebras de paradigma. Bom, o que eu vou convidar vocês agora, para a gente encerrar? Que vocês levem 1, 2, 3 desses princípios aí para o laboratório, para a vida de vocês, para a vida pessoal, para a vida profissional e se experimentem. Experimentem fazer isso. Experimentem adotar uma atitude positiva. Experimentem buscar entender mais um problema antes de sair fazendo. Só experimentem e vejam o resultado. Se não der para fazer na empresa inteira, quem for dono de empresa ou quem for líder, pegue 1 ou 2 pessoas e oriente a fazer isso aqui. E veja o resultado. Já imaginou a empresa inteira fazendo, o país inteiro fazendo algo parecido com isso? Acho que a gente vai ganhar alguns degraus naquela escadinha lá da eficiência. E foi pensando nisso, em me desafiar, que eu criei a Aquile Consultoria. Eu estou desde fevereiro trabalhando como consultor, educador, e para me experimentar, para experimentar um pouquinho disso que eu aprendi, para aprender mais ainda. E é uma forma de eu tentar gerar valor para mim e gerar valor para o mundo com esses estudos, com esse trabalho. Aqui estão meus contatos, eu quero agradecer a paciência, a atenção de vocês, espero ter contribuído um pouquinho e quero deixar aberto, quem depois quiser conversar, me ligar, para conversar aqui depois, tá bom? Valeu? Obrigado, viu? Ótimo. Parabéns, Elton. Acho que de todos 5, o segundo que é investir tempo para poder entender o problema, acho que esse é um grande desafio, né? Pessoal, acho que foi muito válido. Eu queria abrir agora para as perguntas. Acho que muita gente aí fica com algumas curiosidades sobre a carreira do Elton, sobre as empresas, sobre alguma coisa relacionada à palestra. Quem quiser começar aí, alguém? Tem uma ali. Cícero. Elton, obrigado aí pela palestra. Obrigado eu. Dentro desse desenvolvimento de tantos trabalhos com equipes, gostaria que você citasse para a gente, de experiência aí, o que você conseguiu fazer com relação a essa questão da motivação, criar um ambiente que as pessoas estejam felizes, querendo realmente fazer com que as coisas aconteçam, porque a gente que liderança e trabalhar com equipes, eu percebo muito que às vezes você tem uma maçãzinha podre que faz 2 ou 3 comentários e algumas soluções que a gente precisa fazer, e, cara, em poucos dias a equipe inteira está dando trabalho para a gente, sabe? E só para acrescentar como experiência mesmo, corporativamente, o que vocês conseguiram fazer para que o time trabalhasse em prol mais feliz aí? Cícero, né? Cícero, lidar com pessoas não tem receita de bolo, né? Eu vou te falar que de 2012 para cá, o ano que foi mais desafiador para mim foi o antes dessa mudança. Porque era aquela situação que eu tinha, uma equipe muito grande, muita gente, e aí sim tinha uma série de problemas. Quando a equipe ficou reduzida, o desafio foi, como é que nós vamos provar que a gente consegue gerar resultado onde ninguém gerou? Porque a gente já abandonou tudo aquilo que estava sendo feito já, que era o convencional, e a gente começou a ir atrás. Então a gente literalmente ficou à toa, procurando aonde atuar, porque ninguém sabia tudo, estava tudo endereçado. E aí, esse período foi um pouquinho mais complicado. As pessoas tinham que comprar a ideia. A hora que as primeiras coisas começaram a sair, todo mundo acreditou. E aí foi muito legal de trabalhar. E aí, a hora que os primeiros resultados vieram, aí a empresa também começou a ver a diferença. E aí cessaram a grande parte das cobranças. Então o ambiente de trabalho ficou muito bom. Porque é um ambiente enxuto, é um ambiente que estava gerando resultado. Em algumas situações tinha, sim, conflitos entre áreas, né? Porque às vezes a gente vai numa área, aqui tem que mexer aqui. Ah, mas não vem mexer no meu queijo aqui não. Mas isso é natural do ser humano. Nós temos dificuldade, assim como eu falei aqui no final, de sair da nossa zona de conforto.
Então, acho que essa proximidade com o time, traçar metas para a gente atingir, metas que sejam realizáveis, desafiar a mente das pessoas para que elas cresçam e aprendam e vejam oportunidade, às vezes, onde não tem, isso ajuda muito. Então, as pessoas ficavam a maior parte do tempo estimuladas. Então, eu não via muita dificuldade. Ninguém é perfeito, todo mundo, como profissional, como pessoa, como líder, tem suas dificuldades, tem os momentos de altos e baixos do time, mas esse ambiente positivo ele vai se construindo depois que você começa a ver o resultado. Aí fica tranquilo. Próxima pergunta. Se tira, depende. Eu não tive quase nenhuma situação de tirar. Eu acho que a persistência do líder em relação à mentalidade dos liderados, ela também vai ajudando muito a consistência da equipe, de modo que uma hora o cara que não se enquadra no processo, ele tende a sair. Né? Essa é a minha visão. Exatamente. Ele tende a sair, porque se ele não está enquadrado na mentalidade do grupo, né, ele acaba batendo num paredão e não conseguindo o que ele quer, que é contaminar as outras pessoas. Né? Ele destoa do ambiente. Se você criou um ambiente positivo, aquela pessoa ali destoa. Alguém mais? Tem ali? Roberta. Para a gente finalizar aqui, tenho 3 avisos ainda para vocês. Primeiramente, parabenizar o Marquinho pela escolha do Elton. Fui sua aluna na pós-graduação da PUC. Realmente foi de muita valia essa oportunidade de ser sua aluna. Obrigado. E, na verdade, não é nenhuma pergunta, eu acho que é uma colocação que eu acho que vem acrescentar tudo que você disse. Recentemente, eu tive a oportunidade de ler um livro que chama Vai Lá e Faça, do Tiago Matos, que é um futurista. E, realmente, as colocações dele são bastante interessantes. E ele conclui o livro com uma colocação bem legal, que ele faz um comparativo do diagrama de Pareto com realmente a eficiência das empresas, que é aquela proporção matemática do 80-20, né? De que 80% dos seus resultados são oriundos de 20% dos recursos que, de fato, se aloca nele. Então, assim, às vezes a gente quer abraçar o mundo para chegar num resultado maior, sendo que, às vezes, focar no menos, realmente alocar força, né, naqueles realmente 20% efetivos, que você vai conseguir 80% dos seus resultados. Colocar energia ali, né? Sim. Para não fazer essa palestra muito técnica, eu não usei Pareto, mas o Pareto foi a ferramenta que eu mais usei nesse tempo. Todo mundo sabe o que é Pareto? Desculpa, eu não lembro seu nome, é? Roberta. Pareto foi um pesquisador que descobriu que, em média, né, estatisticamente, 20% da sua energia resolve 80% do seu problema. Então a gente tem que, e às vezes a gente quer concentrar esforço em 100%, quer resolver tudo. Mas se a gente resolver 20, trabalhar em 20, a gente resolve 80. Mais ou menos, é 80-20. Ok. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao Sérgio, viu, Sérgio? Obrigado pela indicação do Elton. Eu não conhecia, mas sabe onde eu pude medir a eficiência do Elton? Foi o dia que a gente foi gravar a chamada, o vídeo que vocês receberam. Em 1 minuto e meio a gente gravou o vídeo. Falou, pronto, acabou. Gravou super rápido, foi super eficiente, viu, Elton? Que bom. Mas eu queria mais uma vez uma salva de palmas para o nosso palestrante da noite. Obrigado. Obrigado, viu, Elton? Obrigado, foi de grande valia para a gente aqui, viu? Obrigado. Muito obrigado.